Então vamos lá, a gente vai para a terceira e última parte desse treinamento. Nós vamos falar agora sobre as condições mínimas para trabalhos em andaimes. Tá? Se tiver alguma situação em que vocês forem utilizar um andaime para realização de qualquer tipo de atividade, vocês têm que verificar, no mínimo, se esse andaime ele foi liberado por um profissional legalmente habilitado, tá? Esse andame também ele tem que ter as sapatas e estar fixados, a estrutura ser provido de guarda-corpo, conforme aqui a gente pode ver nessa fotografia à direita, tá? E aí esse guarda-corpo também ele vai precisar possuir essas travessas horizontais. Geralmente elas são colocadas respectivamente a 70 a 1,20 m, acima do estrado do trabalho. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma plataforma, um estrado de trabalho. E aí, além dessas travessas, como a gente já viu na aula anterior, também você vai precisar ter um rodapé aqui numa altura de 20 centímetros, tá? Para evitar qualquer queda de objeto, ferramenta que possa vir e cair em cima de qualquer outro colaborador. Tá? O acesso dentro o acesso a esses andaimes, eles precisam ser feitos de uma maneira segura. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma escada tipo marinheiro, tá? Então, esse acesso, essas escadas aqui de acesso tem que ser uma escada segura, tá? Observe que esse andame ele também tem um sistema de intertravamento, que são esses X aqui, para impedir que essa estrutura ela possa colapsar e cair, tá? Além dos andames, em si, a plataforma de piso, que foi essa aqui que eu projetei, mostrei agora, essa plataforma aqui, ah, ela deve estar completamente fechada, ou seja, o andaime, se ele é 2x2, ele tem que estar 2x2 fechado de madeira, tá? Esse piso, eu falei madeira, mas pode ser um outro material, porém tem que ser um material antiderrapante, tá? Precisa estar bem nivelado e fixado. Tá? E bem travado. Eu não posso simplesmente colocar as madeiras lá ou qualquer outro tipo de material sem fazer o devido travamento, tá? E aí, esse material, ou essa madeira, esse piso, ele tem que suportar uma carga de 200 quilos pontual, tá? É expressamente proibido o uso de escada sobre o andaime. Por exemplo, eu montei esse andaime aqui, ele tem lá os seus 5 metros, e eu preciso atingir mais uma altura de 2 metros a mais. Então eu vou utilizar uma escada e aí colocar lá em cima do andaime. Então, é proibido fazer isso, tá? Todos os componentes elétricos que forem sido usados ou que vão ser usados ali em cima do andaime, esses componentes elétricos precisam estar devidamente aterrado, tá? Você tem que assegurar uma distância mínima ali do andaime a uma rede elétrica, tá? A distância mínima ela é de 3 a 5 metros. Tá? Além da rede elétrica, nós temos também alguns painéis elétricos, que você precisa também observar a distância desses painéis elétricos que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, é expressamente proibido o deslocamento da estrutura do andaime com trabalhadores sobre o mesmo. A gente vai ver aqui um exemplo mais para frente. Então, tem andaime que ele possui uma roda, uma rodinha ali para você movimentar ele. Então, é proibido fazer essa movimentação com funcionário em cima ou com material em cima que possa ali cair, atingir alguém, atingir algum veículo, algum equipamento ou alguma outra estrutura. Entendido até aqui? Sim. As condições mínimas para trabalho em andaime.
Então, não sobrecarregar os andaimes além do limite previsto, sendo necessário manter a carga de trabalho distribuída nas tábuas, conforme eu já falei, de uma maneira bem uniforme, sem causar obstrução à circulação dos trabalhadores dentro do andaime. Então, eu não posso simplesmente colocar a carga apenas em um local do andaime. Eu preciso distribuir isso para que o peso ele possa ser distribuído ali, tá? Entende-se como carga de trabalho a somatória das cargas de material ou ferramenta, os trabalhadores sobre o andaime. Então, não é só o equipamento que você vai utilizar, são quantas pessoas que estão ali em cima desse andaime, se tem mais ferramenta. Então, todo o peso disso que eu disse tem que ser considerado para ser verificado se está atingindo o peso máximo ou não. Não deve ser permitido trabalhos abaixo do andaime no momento do abastecimento ou de içamento. Aqui, por exemplo, nessa fotografia, nessa região aqui do andaime, não poderia haver nenhum trabalhador aqui, ok? Mesmo que seja uma outra atividade, uma outra empresa, não pode haver trabalhos sobrepostos, tá? Os andames móveis, eles devem ser providos de travas, como essa aqui da imagem, tá? Em seu rodízio, de modo a evitar deslocamentos acidentais. Então, esse aqui, por exemplo, tem as quatro roldanas aqui, porém, ele está completamente travado, conforme a NR diz. Aí aqui, nós temos dois exemplos de montagem de andaime que não pode acontecer. Esse daqui, por exemplo, o andaime, ele está sobre um outro material, um outro piso, que não é um piso sólido, tá? Basicamente aqui é uma gambiarra, né? E esse exemplo aqui, o andaime foi montado em cima do carro e está próximo à rede elétrica. E isso não pode acontecer, tá? Em atividade com andaime, nós temos alguns riscos, né? Que são as quedas, os acessos perigosos, conforme a imagem aqui, queda de objetos, o choque elétrico e o próprio colapso da estrutura. As condições mínimas para trabalhos em telhados e cobertura, né? Usar o cabo de guia ou cabo de segurança, né? Fixá-lo na estrutura da edificação. É obrigatório o uso de cinta de segurança, o modelo paraquedista, com os dois talabartes, para os trabalhos realizados nos telhados, fixados os cabos guias. Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável, conforme está esse exemplo aqui, ou outro material de resistência e durabilidade equivalente para a execução dos pontos de ancoragem. Então, nós temos um esquema aqui de como deve ser feita a ancoragem e um exemplo na prática de um telhado, como você pode também realizar os pontos de ancoragem para o deslocamento ali dos colaboradores. Aí não se deve ser executada atividade em caso de ocorrência de chuvas, ventos fortes ou superfícies escorregadias. Então, tem que ser suspensa a atividade em telhado quando estiver nesse cenário. É proibida a concentração de carga em o mesmo ponto sobre o telhado ou cobertura, igual é feito lá no andaime também. Utilizar o dispositivo que permita caminhar sobre o telhado, garantindo a segurança contra o rompimento da superfície, tá? Então, meio que forra o telhado para que possa haver ali um caminho seguro em cima do telhado. Quando se for içar ou levantar qualquer material para o telhado, deve-se tomar as seguintes providências. A primeira providência tem que isolar a área, tá? Mediante ali abaixo com fita zebrada, ou com tapume, ou com cerquite, somente utilizar as cordas rodanas em boas condições de uso. Por isso que tem que fazer o checklist antes de utilizar as cordas. E todo ajudante que permaneça no piso inferior deve obrigatoriamente utilizar capacete e os EPIs de uso obrigatório ali da função dele, que a empresa também exigir, ou algum EPI que for ali inerente da função dele, tá? Os pontos que a gente viu de escada. Então, nós vamos revisar aqui.
a escada ela tem que ter essa sapata, conforme esse modelo aqui, antiderrapante. Os degraus têm que estar em boas condições, tá? Se for uma escada tipo tesoura, as correntes ou as cordas, essa aqui também tem que estar no item de avaliação lá para o checklist, tá? Não pode ter avarias na escada, capacidade de carga também, identificação tem que estar colado nela, tá? E aí utilizar a escada de um material conforme a atividade. Se eu vou fazer uma atividade que envolva ali a energia elétrica, por exemplo, a escada não pode ser de material condutor. Se for uma escada de madeira, essa escada tem que estar em boas condições ali, de qualidade, né? Se tiver alguma trinca, rachadura ou apresentar algum nó, essa escada ou os degraus tem que ser substituído, tá? Eu não posso pintar a escada de madeira para camuflar qualquer imperfeição ali da escada, ok? Essa aqui é a escada tipo tesouro também. Ela precisa também ter aqui no piso a sapata aqui antiderrapante, conforme qualquer outra escada. A angulação correta, a escada de mão, ela deve ser o seu uso restrito para acesso provisório, ou seja, eu não posso fazer todo o serviço ali que eu tenho para fazer na escada. Então, se é um serviço demorado, eu preciso de uma plataforma, eu preciso ali de um andaime. Então, a escada ela foi feita para serviços provisórios, tá? Serviço pequeno, tá? E altura máxima ali 7 metros. Sendo que 1 metro da escada ela tem que ultrapassar ali o piso superior de onde vai se ter o acesso. Para maior estabilidade da escada, é necessário que a angulação em relação ao piso, ela tenha um valor aproximado ali de 70 graus, tá? Podendo variar ali de 65 a 80 graus. Tá? É proibido o uso de escada de mão junto à rede de equipamentos elétricos desprotegidos, tá? É proibido também utilizar essas escadas de mão na proximidade ali de portas, escorar elas em portas, em janelas, né? Onde houver algum risco de queda de pessoas ou de material, ou sobre algum vão que a pessoa ela possa desequilibrar e cair, então é proibido isso. As travessas, né, os degraus, ele deve possuir o espaçamento entre eles de no mínimo de 25 centímetros a 30 centímetros, tá? A escada de abrir, ela deve ser rígida, deve estar estável e provida de dispositivo que a mantenha com abertura constante, né? E esse comprimento mais ou menos dele deve ser aí de 6 metros, quando fechada, tá? Então a escada fechada tem que ter aproximadamente ali 6 metros, no máximo. Como segurança, a gente viu aqui, olha, essas escadas de abrir, elas têm que ser abertas até no máximo aqui do limitador dela do meio, tá? As condições mínimas para essa escada. A escada extensível, por exemplo, deve ser dotada de dispositivo limitador de uso, como esse aqui da fotografia, esse limitador aqui de uso, para que ela não saia e o colaborador acabe caindo, tá? As escadas fixas, tipo marinheiro, com 6 metros ou mais de altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir dos 2 metros de altura, tá? Acima da base até 1 metro, da última superfície, conforme esse exemplo que a gente mostrou aqui, ó. Esse daqui, ó. Acima de 2 metros, eu já tenho essa proteção aqui para acessar a escada. Uma vez que a norma me diz que acima de 2 metros eu preciso fazer essa proteção, tá? É proibido prender ali o cinto de segurança na própria escada, então eu tenho que ter um outro local para fazer essa subida, ou eu posso usar o talabarte também, a linha de vida, o travaqueda, o próprio travaqueda com a linha de vida, tá? E aí, por último, com relação às plataformas que vocês foram utilizar. Então, somente pode operar essa plataforma pessoas qualificadas, tá? Com a devida permissão, ali, autorização para operar essas plataformas. Então, acima de 2 metros de altura, tem que utilizar o cinto de segurança, como a gente viu lá no vídeo.
que o operador ele estava sem o cinto e aqui, mesmo estando dentro da plataforma, eu preciso colocar o cinto de segurança, tá? Esse guarda-corpo aqui, essas gaiolas aqui, inclusive lá no vídeo, a gente viu que ela estava aberta. O tempo todo de operação, essa gaiola tem que estar fechada, ok? É, Se for trabalhar também perto de rede energizada, você tem que ter uma distância de no mínimo 3 a 5 metros da rede energizada, tá? Então nunca posicione seu corpo aqui, ó, para fora dessa gaiola. Tem pessoas que sobem aqui para fazer atividade e isso não pode acontecer, tá? Não eleve a plataforma enquanto estiver em movimento. Então, se ela estiver em deslocamento, então, o pescoço da girafinha aqui, por exemplo, você não pode movimentar se ela tiver em deslocamento, porque ela pode tombar, ok? Sempre realizar ali a subida das ferramentas separado com o funcionário, quando não for nesse modelo e for cesto aéreo, tá? As ferramentas devidamente ali acondicionadas e amarradas nas bolsas ou em caixa de ferramenta, tá? E um ponto importante, observar a altura máxima aqui, indicado pelo fabricante, que o pescoço da plataforma ela pode subir, tá? Ah, você não é o operador da plataforma, mas vai subir. Observe se o operador da plataforma ele fez os devidos checklists, se o terreno é um terreno estável, se está nivelado. Então, isso também quem vai utilizar, mesmo não sendo operador, tem que estar atento a esses itens, tá bom? Então, agora nós vamos dar um prazo, vou para vocês fazerem aqui o teste e a avaliação. Essa avaliação aqui, ela pode ter até 2 horas, tá? Para vocês desenvolverem isso aqui. E aí eu gostaria de agradecer a atenção de todos, para agradecer o momento que vocês tiveram aí conosco. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento e boa prova.